e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus queridos, um assunto muito importante que nos chama a atenção é sobre a anjo da igreja, que fala sobre o anjo da igreja. Deparamos com algumas pessoas que muitas vezes pensam que o anjo da igreja é um ser soberano, diferente dos seres humanos, que não é um ser humano igual a qualquer ser humano. Até confunde. Nós encontramos no Apocalipse capítulo 1 e o versículo 20, Jesus falando sobre o anjo da igreja, que por sua vez a origem anjo da igreja significa no grego, a palavra anjo significa mensageiro. Aí muitas vezes o ser humano confunde, pensa que porque alguém é chamado de anjo da igreja, tem que adorar essa pessoa, tem que dar a mão, beijar a mão dele, beijar o pé, é uma pessoa que não pode nem tocar. Não, meus irmãos, qualquer ser humano que Deus use e queira fazer dele um mensageiro, ele é um anjo na igreja. Não é o anjo da igreja, é um anjo da igreja. Porque o anjo da igreja é aquele que refere-se à mensagem, está na frente. Pode ser um presbítero, um evangelista. Hoje não temos apóstolo, mas um pastor, um presbítero, um evangelista, desde que ele seja um homem responsável pela mensagem divina para com o povo, né? Que muitos existem, mas saibamos que nem todos têm a mensagem divina, principalmente no mundo denominacional que vivemos hoje. Nós vivemos no mundo denominacional que hoje nós podemos dizer assim, é muita mais idolatria. As pessoas só pensam em usufruir do povo o dinheiro, a moeda, e não a realidade do evangelho. Quem conheceu o evangelho há 30 anos atrás, sabe que hoje o evangelho de hoje é bem diferente. Nós não temos aquele evangelho cristocêntrico, é o evangelho da graça, o evangelho da construção espiritual, o evangelho que ajuda, o evangelho que constrói uma boa sociedade. Não, nós sabemos que o evangelho de hoje é o evangelho que atende alguém, algumas pessoas. Eles vivem bem através desse nome evangelho. Sobe na vida, cresce, tem altos pontos na sociedade porque luxa em cima desse nome, evangelho. Aí começa a lucrar através do povo, mas não é evangelho cristocêntrico. O evangelho cristocêntrico é aquele que trabalha em bem do povo. Aí por isso o anjo da igreja, quando Jesus falou, o anjo da igreja no Apocalipse capítulo 1, versículo 20, ele se referia a um mensageiro, um homem que transmite a mensagem de Deus, um homem que é dopado do Espírito Santo, um homem que tem a presença de Deus, que faz coisas boas pelo povo. Aí você vai ensinar o povo o que é certo e fazer diante do povo o que é certo. Você encontra isso em João Batista. João Batista não foi pastor, João Batista não foi presbítero, João Batista não foi evangelista. João Batista foi chamado, antes de ser profeta, Deus disse no livro do profeta Isaías, eis que adiante de ti enviarei o meu anjo. Então João Batista veio em forma de homem, mas no símbolo da palavra anjo. Por quê? Mensageiro, o percursor do Cristo. Todos que trazem a mensagem são anjos. O anjo Gabriel veio até a terra, porque é do céu, veio como anjo mesmo, mas mensageiro, trazer a mensagem. Nós saibamos que não veio arcanjo Miguel em forma de mensageiro. Por quê? Porque ele é príncipe, é chamado o primeiro príncipe dos céus. Quando o anjo disputava lá nas forças, no espaço sideral atmosférico, com as forças das trevas, a Bíblia diz lá em Daniel que o arcanjo veio em seu auxílio. O grande príncipe veio auxiliar o anjo para trazer a resposta a Daniel, porque era um mensageiro também. Anjo significa isso, mensageiro. Aí muitas vezes alguém pensa, não, olhe, o anjo fulano de tal, temos que beijar a mão dele, dobrar nos pés dele. Não é assim, não é Naamã, né? Não é Naamã, é um homem de Deus, igual a todos os homens que estão na terra como homem no evangelho. Aí não somos melhor do que ninguém, podemos usar essa meta, né? Aí como temos uma diferença? Quando alguém não representa Jesus. A nossa diferença de bondade ou de ruindade é quando alguém não representa Jesus, eu não posso dizer, fulano é igual a mim. Não, eu não sou igual a fulano, não, porque ele não representa Jesus. A mesma coisa qualquer um pode dizer, isso aí é normal um ser humano usar esta forma.
Agora que, não, porque fulano é o anjo, isso, aquilo, outro, nós temos que beijar os pés dele, fazer tudo o que ele disser, a gente tem que dizer que sim, se cuspir, dizer que é açúcar, a gente tem que dizer, não, meu irmão, vocês temos que conhecer Jesus. O maior problema hoje da humanidade é não conhecer Jesus. A humanidade hoje está precisando ler as escrituras. Ler as escrituras. Muitas vezes, quando falam um assunto, eu fico observando, eu gosto de observar. As pessoas falam alguma coisa sobre um político, aí milhões no meio evangélico, nosso meio, comentam sobre o que foi dito do político fulano e tal, mas quando alguém usa uma coisa dentro do meio evangélico que não é lícito dentro da Bíblia, aí todo mundo fica caladinho, esconde a língua, não pode falar não, que é o anjo, é o príncipe, não. Todo mundo tem que comentar a realidade. O evangelho não é aquilo que o povo está pensando por aí. O evangelho de hoje não é o evangelho do passado. O evangelho de Cristo é um evangelho de verdade, uma coisa séria. E todo mundo precisa do evangelho para se salvar. Não é essa história de não ter história que é rico ou pobre, que não. Ah, eu não vou ser salvo porque sou pobre. Mentira do diabo. Eu não vou ser rico, não vou ser salvo porque sou rico. Mentira do diabo também. A ignorância do homem é que faz o homem não ser salvo. Todo homem tem direito de ser evangélico. Agora, não pode o ser humano ser evangélico e não ser salvo? Pode. Está lá dentro disfarçado, dizendo que é cristão e fazendo tudo errado. Mas Jesus vai voltar e ele vai ficar, porque isso tem que acontecer. Tem que Jesus disse assim, serão muitos chamados e poucos escolhidos. Entendeu? Então todo mundo pode ser salvo. E esquecer essa história de que não, que alguém, como falamos sobre anjo, anjo é uma pessoa, que é um mensageiro. Não é nada de um ser do outro planeta que está. O anjo do céu é do céu, e quando refere à terra é da terra. É homens que representam Jesus. Agora, para isso, para ele ser classificado como anjo diante de Deus, ele tem que estar de acordo com a palavra. Quando não está, mostra-se como anjo reprovado, anjo caído. Mesmo dentro do evangelho é anjo caído. Você vai encontrar que Jesus disse, tua obra tem nome de quem vive, mas tu, porém, estás morto. Quando Jesus se referiu a isso lá no Apocalipse, estava falando, tu é um anjo realmente, mas um anjo morto. Então, que Deus os abençoe em Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre nós cada momento e que o nosso entendimento venha cada dia entender que o que precisamos é de Jesus e conhecê-lo bem melhor. Não importa o teu status de vida, se é pobre ou rico, se é preto, se é branco, precisa de Jesus. Que Deus nos abençoe.